Sexta-feira, estudo adicional. Vamos agora considerar algumas questões importantes sobre o tema da lição desta semana. Qual é a relação da Torre de Babel? Lembra da história da Torre de Babel, quando Deus confundiu a língua das pessoas? Qual é a relação entre essa história e a Babilônia espiritual moderna? Quais são as semelhanças que há entre elas? Podemos encontrar algumas semelhanças entre a Torre de Babel e a Babilônia espiritual moderna em vários sentidos. Na Torre de Babel, o ser humano tentou alcançar, o homem tentou alcançar o céu por seus próprios meios, construir uma torre que chegasse até o céu. E assim o ser humano desafiou a Deus, construindo essa torre que atingisse os céus, uma forma de querer se colocar no lugar de Deus, acima de Deus. Essa ação levou a uma confusão de línguas e a dispersão do ser humano por toda a terra. Da mesma forma, a Babilônia espiritual moderna desafia a Deus e segue os seus próprios caminhos em vez de seguir a palavra de Deus. Essa postura é resultado ou vai resultar em uma confusão religiosa, com muitas organizações religiosas diferentes, pregando diferentes doutrinas e criando uma tremenda divisão. O cristianismo hoje, a gente fala o cristianismo, mas na verdade é uma grande confusão, repleta de denominações, cada uma ensinando uma coisa diferente da outra. Jesus deu autoridade à sua igreja, mas é perigoso colocar a nossa experiência religiosa nas mãos de líderes espirituais. Quais são os limites da autoridade da igreja constituída? Muita gente coloca a igreja como instituição com uma autoridade acima da própria palavra de Deus. Jesus deu autoridade à igreja, mas isso não significa que os líderes espirituais, os líderes da igreja, tenham autoridade sobre a experiência religiosa de cada indivíduo. A função do líder humano é outra. A autoridade da igreja é limitada pela vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nenhum líder religioso vai ter autoridade que possa mudar ou ensinar algo que é diferente ou que está condenado nas Escrituras. Os líderes religiosos devem guiar e instruir a igreja de acordo com a palavra de Deus. Mas cada indivíduo tem a responsabilidade de estudar a Bíblia por si mesmo e se aproximar de Deus pessoalmente. Como entender que a idolatria, um dos pecados de Babilônia, não se trata apenas de se curvar a estátuas? Esse é outro ponto para a nossa reflexão. De que maneira até os protestantes muitas vezes podem cair na idolatria. A idolatria não se trata apenas de se curvar a estátuas visíveis, mas também de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso pode incluir dinheiro, poder, fama, relacionamentos, ou até mesmo as nossas próprias opiniões e desejos. Até mesmo os protestantes, que dizem, nós dizemos que nos apegamos à Bíblia, mas até mesmo os protestantes podem cair na idolatria quando colocam a sua própria interpretação da Bíblia acima daquilo que a Bíblia realmente está ensinando. Vamos a outro ponto agora. Quais são os paralelos que podemos encontrar entre Daniel 3, aquela história em que o rei proclamou um grande movimento de adoração à estátua, e a adoração forçada, e quanto às questões sobre as quais fomos advertidos no contexto dos últimos dias? Estamos prevendo que haverá também, através da união da Igreja e do Estado, um esforço para levar as pessoas a adotarem práticas religiosas que contrariam a palavra de Deus. Qual é a semelhança que há entre essas profecias para o fim dos dias e aquela história de Daniel 3? A Babilônia espiritual pode assumir muitas formas e devemos estar atentos para não cairmos em suas ciladas. Mas podemos ter confiança na promessa de Deus de que a sua igreja vai triunfar no final. Que possamos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, mesmo que isso signifique enfrentar a perseguição, a oposição, o abandono de muitas pessoas. Lembremos sempre das palavras de Jesus, quando ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 23. Que essa seja a nossa escolha, independentemente das consequências que tenhamos que sofrer. Porque a recompensa dessa fidelidade é uma recompensa eterna. Forte abraço, a gente se vê amanhã.